Hoje é um dia que você pode respirar fundo e fazer assim, ó. Tá acabando a série. A gente já tomou tanta paulada nessa série. E para quem não estava aqui, se você não está familiarizado com o contexto, a gente está quase acabando uma série sobre a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. A gente começou essa série há quase 3 meses atrás. Essa é, se eu não me engano, a 13ª mensagem. Acho que a gente vai ter 16. Então a gente já falou sobre muita coisa. E eu lembro que no começo da série, o Paulo pregou a primeira mensagem, o pastor Paulo, e aí ele falou assim, o evangelho, ele não tem síntese. Ele é uma questão de antítese. Ou é ou não é. Ou é 8 ou 80. E aí, logo depois da mensagem dele, eu falei assim, ó, vai ter coisas que a gente vai pregar numa mensagem e você vai entender 2 meses depois. Vai ter coisas que a gente vai pregar num domingo, que você vai entender 4 domingos depois. Hoje, 13 domingos depois, é um dia que você vai entender uma mensagem que o Paulo pregou há 13 semanas atrás. Amém? Então estou te contando isso para você lembrar, puxar na sua memória. O Paulo fez um panorama a respeito da carta aos Gálatas. E aí a gente aprendeu que o primeiro e o segundo capítulo da carta aos Gálatas é Paulo defendendo o apostolado dele, defendendo a autoridade dele, porque eles estavam querendo minar a autoridade dele, porque diziam que ele não era apóstolo nada. E aí Paulo vai defendendo o apostolado dele nos 2 primeiros capítulos. No capítulo 3 e 4, que a gente acabou de passar, a gente aprendeu várias coisas do contexto histórico, e é onde Paulo defende o evangelho puro e simples, que salvação é só em Cristo, que salvação é só pela graça, que pela lei é evidente que ninguém é justificado, que perante a Deus nós somos todos iguais e Ele dispensou graça naqueles que menos mereciam, que não precisa fazer nada para ganhar o favor de Deus. Tudo isso a gente aprendeu nos capítulos 3 e 4. E esse é o evangelho de verdade. O evangelho de verdade não é Jesus mais alguma coisa. O evangelho de verdade é Jesus mais nada. Nada. E aí a gente teve até alguns conflitos quando a gente começou a questionar se dar muita liberdade para as pessoas seria ruim, porque a gente não sabe lidar com a liberdade. Nós aprendemos tudo isso. Aprendemos sobre os escravos da lei, e aí a gente começou a ver, a partir do capítulo 4, essa ideia da antítese. Quando Paulo fala do filho da escrava, do filho da livre, da antiga aliança, da nova aliança. E aí no final do capítulo 4, ele mostra para nós que não tem como conciliar. Não tem como. Ou é um, ou é o outro. Embora a lei não diminua a graça, a lei não elimine a graça, a lei não anule a graça, a gente aprendeu que não tem como viver com as duas. E a graça é muito mais difícil de ser vivida, porque requer que a gente entenda essa liberdade, do que a lei, que coloca uma cadeia na gente, para a gente poder viver de acordo com aqueles padrões. Essa é a ideia da antítese 8 e 80, e aí a gente vai entrar no capítulo 5, que agora é a parte da prática. A gente aprendeu toda a teoria, já aprendemos todo o contexto histórico, agora Paulo vai colocar em prática. As próximas 4 mensagens, se eu não me engano, ou 3 mensagens, vão ser todas práticas. O que você aprender aqui vai ser coisa que você vai conseguir levar para a sua vida na prática do Evangelho. Porque, afinal de contas, se somos cristãos, o nosso objetivo não é só aprender a Bíblia, e nosso objetivo não é memorizar a Bíblia. Nosso objetivo é conseguir botar a palavra de Deus em prática. Amém? É para isso que a gente faz isso daqui. A gente está o tempo todo apontando para Cristo, para quando você vê, emular o que Ele fez. Sempre em prática. Só teoria, sem prática, não adianta nada. E aí a gente vai começar o capítulo 5, que é onde a gente vai ler. Mas antes da gente ler, eu quero fazer uma brincadeira contigo. Pode ficar tranquilo que eu não vou pedir para você pegar na mão do irmão do seu lado, nem falar nada do irmão do seu lado. Mas eu vou pedir para você levantar, se você puder, obviamente. Lógico, tem gente com bebê e tal, não precisa, mas se você puder levantar, se você levante comigo, fique de pé. E aí no seu lugar, se você faça assim, ó, dá licença. Nas igrejas a gente está acostumado a falar assim, dá a mão para o irmão do seu lado. Não, agora estica seu braço assim, ó, dá licença. Dá licença, cria espaço, chuta a cadeira da frente, não pode encostar não. Dá espaço, espaço. Fique o mais livre que você puder. Dá aquela rodada pentecostal assim, ó. Bem livre assim, ó. Abre o braço, estica o braço, deixa encostar ninguém. Tá livre? Tá bem livre? Agora dá uma olhada em volta aí. Vê se tem alguém pelado. Tem ninguém pelado aí, tem? Alguém ficou pelado? Se alguém ficou pelado, pelo amor de Deus, fala essa pessoa. Ninguém ficou pelado. Por quê? Pode baixar seu braço. Por que ninguém ficou pelado?
Porque até a liberdade tem limite. Até a liberdade tem limite. Nessa ideia aí, é que eu quero destrinchar esse texto com vocês aí, de Gálatas capítulo 5. Pode sentar, por favor. Obrigado pela participação na ilustração. Mas eu precisava que você entendesse isso daí. Até a liberdade tem limite. Por quê? Quando a gente fala de liberdade e de lei, na última mensagem eu apontei para vocês, que é o primeiro versículo que a gente vai ler aqui, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. A gente aprendeu que, como sociedade, a gente tem um mal de viver naquele pêndulo. A liberdade está aqui no meio, mas aí a gente ou é muito legalista, ou a gente é muito liberal. Mas a gente não tem equilíbrio. O problema dos Gálatas é o mesmo problema que a gente tem hoje. A gente tem legalismo de um lado e liberalismo do outro. De um lado não pode nada. Do outro lado pode tudo. De um lado a lei, que custou muito caro para Moisés e para o povo, que várias pessoas morreram. Do outro lado a graça, que a gente tornou em graça barata. Porque pode tudo e a gente suja a graça de Cristo. A gente não consegue chegar no meio. Como sociedade, isso é culpa nossa. Em tudo que a gente faz. Política, filosofia, visão de mundo. Tudo que a gente faz é extremo. Ou é 8 ou é 80. Ou o cara abandona também a prática e também não quer saber de nada disso. De um lado, o liberalismo. Do outro lado, o legalismo. E a gente não consegue entender liberdade. Liberdade é um conceito difícil de entender, por quê? Porque na maioria das vezes a gente tem que lutar por ela. Em todo o contexto histórico que você imaginar, a gente precisa lutar pela liberdade. Pega, por exemplo, um personagem que você conhece, chamado Moisés. Se você nunca leu o Êxodos, você pode ir lá no YouTube, que tem a novela da Record gravada lá, do Êxodo, você vai entender o que eu estou falando. A nossa liberdade, ela precisa ser lutada. A gente precisa ganhar ela. É muito difícil da gente entender um conceito de liberdade quando a gente não precisa lutar pela liberdade. Moisés, por exemplo, chegou para Faraó, amando de Deus, falou assim, libera o meu povo, deixa o meu povo embora, um povo escravizado, um povo que vivia no Egito, e ele fala, libera o meu povo. E aí eles lutam pela liberdade. Pragas acontecem, lutam com inimigos, para conquistar a liberdade. Você vê nos noticiários, por exemplo, nos Estados Unidos eles falam muito que não existe paz sem guerra. Porque a liberdade precisa ser conquistada. A gente precisa ganhar essa liberdade. Da mesma maneira, eu não sei se você conhece muito a história dos abolicionistas, mas eu estava lendo essa semana para tentar usar um exemplo que você conseguisse entender, porque é o que Paulo está fazendo aqui com a gente quando ele chega no capítulo 5. Uma senhora, uma escrava negra no século XIX, chamada Harriet Tubman. Pode procurar o nome dela. Ela é famosa no meio dessa história toda. Ela ajudou a contrabandear mais de 70 escravos nos Estados Unidos, quando eles saíam da onde eles eram presos para os territórios livres, no Canadá e por aí vai. O nome dela é Harriet Tubman, procura na internet, você vai ver. Ela conseguiu tirar da escravidão mais de 70 escravos, por um caminho que eles chamavam das estradas underground, os trilhos underground nos Estados Unidos. O que era aquilo? Os batistas, os wesleyanos, os metodistas e uma galera chamada Quakers, que era a galera que vivia nas fazendas e tal, eles se uniram, construíram várias estradas clandestinas, e aí eles combinavam por quilômetros e quilômetros, como se fosse daqui até o Rio de Janeiro andando, por quilômetros e quilômetros, várias casas de pessoas brancas que estavam do lado dos negros que estavam sendo libertos, e aí eles pousavam ali, eles dormiam ali, e aí no dia seguinte trabalhavam de mentira para eles, para durante a noite andar pelas florestas e chegar no Canadá ou nos outros territórios livres dos Estados Unidos. Certa vez, num desses transportes, que às vezes eles entravam dentro de trilho, de trem, por aí vai, dentro de vagão de trem, num desses transportes, um cara amarelou. Conta-se a história, né, que ele amarelou. E aí ele, não, eu vou voltar, e o caminho de volta, se ele voltasse sem a instrução, ele ia revelar as estradas escondidas. E aí essa mulher, Harriet Tubman, chegou para ele, tirou um revólver e falou assim, ou você vai ser liberto, ou você vai ser morto. E essa história está escrita, ou você vai ser liberto, ou você vai ser morto. E aí alguns meses depois ele chegou no Canadá livre. Por que eu estou contando essa história? É exatamente isso que Paulo faz com a gente.
quando ele escreve Gálatas. Ou você vai ser liberto, ou você vai ser morto. Porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. O revólver de Paulo é Cristo. Ele coloca Cristo na sua frente e fala, ou você vai ser liberto em Cristo, ou você vai ser morto. E aí é nesse contexto que a gente vai ler Gálatas 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Vou tentar passar nesses versículos todos aí. O primeiro versículo é o mais óbvio, que ele fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha só, a gente parece ser uma história que não faz sentido quando a gente fala. Você é livre para ser livre. Até para ser livre você tem que ser liberto. Porque a gente não sabe ser livre. A minha filha está com a mania de falar para minha esposa e para mim agora, pô, vocês não deixam fazer nada. Tudo que eu peço vocês não deixam fazer. Aí esses dias eu cheguei para ela e falei assim, acho que eu vou tomar sua palavra literalmente para você ver o que é escravidão mesmo. Vou deixar você sem fazer nada. Não vou deixar você fazer nada. Porque até a liberdade tem limite. Se eu deixar ela solta, porque ela é criança, e aí a gente aprendeu nos capítulos passados, que enquanto a gente era imaturo, enquanto a gente não tinha maturidade, a lei serviu como nosso guardião, nosso pai. Mas agora que você é maduro, se você que está sentado aqui me ouvindo, se você se julga maduro, se você já entendeu o Evangelho, você não precisa mais desse guardião. Você já recebeu a sua herança, sua promessa. Então se você já recebeu, você é livre. E aí para ser livre você tem que ser liberto. Tem que quebrar suas cadeias. Você é livre. Só que Paulo, ele fala, ele vai de um extremo ao outro em um versículo só. Nesse versículo a gente pode ficar o dia inteiro. Ele fala, foi para a liberdade que Cristo libertou, mas permaneçam firmes. Lá na frente, quando a gente chegar no versículo que ele fala, não dê oportunidade para a vontade da carne, você vai entender a ligação com esse versículo 1. Ele fala, permaneçam firmes. Esse permanecer firme, a palavra que ele usa dá a ideia de um soldado atrás da trincheira na guerra que não recua. Ou seja, eu alcancei minha liberdade, mas eu não recuo daqui. Eu não admito que ninguém coloque uma escravidão em mim. E aí ele fala, permaneçam firmes e não se submetam. É aquela ideia do... A gente sempre fala que quando Jesus falou para Pedro sobre a igreja, ele fala, sobre essa rocha eu construirei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí a gente tem a ideia de que nós como cristãos estamos sempre na defesa. O diabo ataca e a gente se defende. Não. O diabo se defende, a gente continua atacando. Porque a porta do inferno está fechada com quem está morto nos seus pecados e transgressões. E esses são os que precisam ser resgatados. Então o que a gente faz? Nós vamos lá e metemos o pé na porta do inferno, resgatamos aqueles através da pregação da palavra, que Deus, na sua soberania, já tinha determinado ou escolhido que eles seriam salvos, e aí a gente puxa ele através da pregação da palavra. E aí ele liberta. Quando ele é liberta, ele vem pro lado de cá, aí a gente ensina ele. Para isso que você precisa participar da sua conexão, dessas coisas, a gente ensina o evangelho, deixa o cara maduro, dá o rifle na mão dele e fala assim, agora você fica firme aí, cara. Agora você não sai dessa posição, não. Não deixa ninguém te tirar dessa posição. Como a gente fala toda vez que tem ceia aqui, nunca deixe ninguém falar para você que você não pode tomar ceia. Que você não é digno da ceia, porque ninguém é digno da ceia. Então a gente aprende a ser livre. E nessa liberdade a gente fica firme. E não se submetam a nenhum jugo de escravidão. Que jugo é esse que Paulo está falando? Paulo aprendeu o evangelho dele direto de Jesus. E Jesus, quando ele fala com os discípulos, ele fala para uma multidão que estava acompanhando, ele fala assim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre mim o meu, pois ele é leve, e o meu fardo é suave. Jesus estava falando para os caras que estavam presos pela lei. Porque o jugo da lei, essa palavra jugo, significa interpretação da lei. Era como os rabinos iam. Todo rabino tinha um jugo. E esse jugo deles era pesado. Porque você não podia fazer isso, você não podia fazer aquilo, você não podia trabalhar no sábado, você não podia carregar tanto peso, você não podia fazer... Enfim, tinha um monte de regra. Aí Jesus aponta para eles e fala, poxa, vocês estão colocando um peso neles que nem vocês mesmos conseguem carregar. Quando Paulo, que escreve Gálatas, briga com Pedro, que está escrito aqui em Gálatas também, no capítulo 2 que a gente leu, a briga deles foi porque Pedro se portava como judeu perante os judeus e como gentil perante os gentios. Daí Paulo veio para Pedro e fala, poxa, você está com os judeus, você
dá de judeu. Quando você está com gentio, você está com gentio. E aí você quer botar um peso do gentio que nem você mesmo consegue carregar? Aí não, pô. Não tem como. Não se submetam a um jugo. Paulo aprendeu esse evangelho e falou assim, peraí, o jugo de Jesus é suave. O fardo é leve. A interpretação de Jesus da lei é suave. Está no último versículo que a gente vai ler. Qual que é a interpretação da lei? Quando chegaram para Jesus e perguntaram, qual que é o maior mandamento de todos? Nesse mandamento se resume toda a lei. Olha a interpretação da lei de Jesus. Pô, a lei é boa, a lei é fantástica. Você lê Salmo 19, se eu não me engano, fala, a lei é fantástica, a lei é perfeita, os preceitos de Deus são agradáveis, a lei é linda. Aí Jesus ele fala assim, qual é a sua interpretação? Ama Deus é um próximo. Fechou. Se você fizer isso, você já está fazendo tudo o que precisa. Essa é a interpretação. Daí Paulo traz para os Gálatas que a interpretação dele, o jugo dele, é leve. Não se submetam a um jugo de escravidão. Não deixe que ninguém fale para você que se você faltar 3 domingos, você perdeu sua salvação. Porque sua salvação não está no domingo. Não deixe que ninguém fale para você que você vai deixar de ser abençoado porque você não contribui. Não, você não vai deixar de ser abençoado. Porque Deus não condiciona a bênção dele à sua contribuição financeira. Porque se condicionasse, todos nós aqui estaríamos condenados. Porque tem mês que a gente aperta e não pode contribuir. Ah, mas aí se você for para o outro lado do pêndulo, do legalista, você tem que dar os 10%. Aí tem gente que dá os 10% e fica devendo a conta de luz. Que testemunho é esse? Da onde a gente tirou essa ideia? O meu conselho para você é pague todas as suas contas primeiro. Depois você contribui com o que você quiser. Ah, mas eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Você acha que Deus está preocupado com a quantidade de dinheiro que você dá? Claro que não. A gente já fez uma conta aqui, cara. Se todo mundo aqui, ó, desse 10 reais por domingo, 10 reais é ridículo, não dá para comprar nem um milkshake mais no Bob's. Se todo mundo desse 10 reais por domingo, a gente tinha dinheiro mais do que suficiente para não estar nem aqui mais. A gente já podia estar até pagando aluguel num prédio só para nós. Só você fazer a conta aí, ó. 10 reais por domingo. É simples, é simples. A gente não precisa extorquir as pessoas, eu não preciso ser legalista, eu não preciso falar para você que você tem que dar uma porcentagem. O que você tem que dar é quanto tiver no seu coração, se você quiser dar. Porque aí quando você dá porque Deus revelou para você e não porque alguém mandou você dar. Nunca deixe ninguém falar para você que você tem que, porque você tem que nada. No Evangelho de Paulo você tem que nada. Você pode, é um privilégio, aí muda, é um privilégio servir, é um privilégio dar a Bíblia para o irmão ali, é um privilégio de poder contribuir, é um privilégio de poder abrir minha geladeira e você comer, é um privilégio de poder discipular as pessoas, é um privilégio você participar do grupo. É diferente, bem diferente, muda a perspectiva totalmente. E aí ele fala, não se deixem submeter a um jugo, não deixe que ninguém se submeta a um jugo de escravidão. E aí Paulo é um cara dos extremos, porque ao mesmo tempo que ele fala, não se deixe submeter a um jugo de escravidão, ele se coloca como escravo. Quando ele se apresenta aos romanos, por exemplo, ele fala assim, Paulo, primeiro título dele, Paulo, servo de Cristo. Paulo, servo de Cristo. É a mesma palavra que ele usa aqui, não se deixe submeter à escravidão. Como que eu não vou me submeter à escravidão, mas vou ser escravo de Cristo? Porque o meu mestre mudou agora. O meu mestre não é mais o homem, porque a lei, embora foi decretada para Moisés por Deus, ela foi decretada por quem? A gente aprendeu em Gálatas. Qual o propósito da lei? Por que a lei existe? Por causa da dureza do nosso coração. Deus não começou o plano dele falando assim, eu vou criar um homem e eu vou criar um monte de regra para acabar com eles. Ele nunca fez isso. O propósito da lei não é esse. A lei foi criada por causa da dureza do nosso coração, porque na história que Deus estava escrevendo, nós precisávamos entender o que estava apontando para aquele que vai nos salvar sem merecimento. Para isso a gente teve lei. A gente não pode se submeter, mas ao mesmo tempo a gente se submete a Cristo. Se eu parar para pensar, pensa bem comigo, vamos para a prática agora. Se você viver a sua vida como se Cristo fosse o seu mestre, o seu Senhor, o seu dono, você certamente teria atitudes diferentes daquelas que você vem tendo, que eu venho tendo. Se você imaginasse que Jesus Cristo está andando com você lado a lado todo dia, tem coisas que você não ia fazer. E tem coisas que você ia fazer que você não está fazendo. Se você imaginasse que Jesus está andando do seu lado e falando, já já eu vou voltar em carne para resgatar a galera, provavelmente seu sentido de urgência seria muito maior.
São coisas práticas que a gente precisa levar dessa carta. E aí, continuando no versículo 2. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso vocês se deixem circuncidar, Cristo não serve de nada. De novo eu declaro todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Por que Paulo está falando da circuncisão? Porque para eles a circuncisão era o problema aqui. Paulo já tinha entendido que se eles aceitassem a circuncisão, eles estavam aceitando a lei inteira. E como a gente aprendeu, se você quebrar um pedaço da lei, você quebrou toda a lei. Lembra do exemplo que o Giovanni deu da prova? Prova dos concurseiros? Se você errar uma questão, elimina uma questão certa. Uma questão errada que você erra, elimina outra questão certa. Então, na lei de Deus é o seguinte, você errou uma questão, eliminou todas. Ou é 100% ou antítese. Ou é nada. Não tem meio termo. E aí Paulo vira e fala o seguinte, se vocês aceitarem uma regra, vocês vão ter que aceitar toda a regra. Vai ficar ruim para todos vocês. É melhor que vocês entendam a graça. E aí ele vai continuando. Vocês que procuram ser justificados pela lei, vocês se separaram de Cristo e caíram da graça. Termo interessante. Vocês se separaram de Cristo e caíram da graça. O que é a graça? A graça é um favor imerecido. Imagina que isso aqui é o local da graça. Quando eu resolvo aceitar tudo que não é graça, eu me coloco do lado de fora da graça. Essa é a expressão dele, caiu da graça. Não tem nada a ver com perder salvação. As pessoas às vezes leem os negócios e não conseguem entender, porque a Bíblia tem uma linguagem às vezes um tanto difícil. Aquilo ali não tem nada a ver com perder salvação. Aquilo ali tem a ver com o conceito da graça que Jesus está explicando e falando para eles. Se vocês quiserem viver de lei, não tem espaço na graça. Vocês são separados de Cristo. O que é os separados? Para quem já conhece um pouquinho de teologia, quando a gente fala em morte espiritual, quando Paulo escreveu aos Efésios, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Essa palavra mortos é separados eternamente. Então, se você quiser viver de lei, você está separado, porque com Cristo não tem espaço na lei. Tem que viver na graça. Tem que entrar dentro da graça. Eu tenho que me permanecer firme dentro da graça. É igual a Olimpíada do Faustão, que fica o cara batendo com um cotonete de isopor um no outro. Você fica aqui equilibrando, aqui, na graça. Você não pode perder o equilíbrio da graça. E aí, vamos continuando. Pois é mediante o Espírito, estou no versículo 5, é mediante o Espírito que nós guardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque Cristo, Jesus, para Cristo, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito nenhum, mas sim a fé que atua pelo amor. Olha que interessante, ele volta no ponto, mesmo ponto de João, quando escreve 1 João. Se você colocar na sua vida que o que vale é o amor ao próximo, o resumo da lei, nada disso aqui vai te afetar. Ninguém vai conseguir chegar para você e tirar sua paz. Ninguém vai chegar para você e falar assim, não, você vai perder sua salvação por causa disso. Mano, eu já entendi, já não tem nada a ver com você. O que importa para Cristo é o amor que manifesta a nossa fé, é o que está aqui. Para Cristo, Cristo não está preocupado com quantas leis você memorizou ou quantas você obedeceu ou desobedeceu, porque se for fazer essa conta, todos nós vamos sair perdendo. Todos nós. E aí algumas vezes eu já fiz essa brincadeira, eu vou fazer de novo. Alguém aqui já foi convicto de assassinato? Já foi preso por assassinato? Lógico que você não vai levantar a mão. Se você assassinou alguém e não foi pego, você não vai levantar a mão, porque você não quer ser pego. Acho que não. Você não matarás. Você não quebrou esse mandamento. A maioria de nós não. A maioria de nós não quebrou. Alguém aqui já roubou e foi pego? E se roubou e foi pego, não vai levantar por vergonha. E se não foi pego, não vai levantar porque tem um monte de polícia na igreja. Você vai receber uma ordem. Não vai. Agora, quem aqui já trabalhou no sábado? Todo mundo. O Paulo, coitado, se depender de salvação para não quebrar o mandamento sábado ele vira madrugada trabalhando. Não tem chance nenhuma. Isso é um mandamento de Deus. Mas o sábado é relativo, tal, pode ser qualquer outro dia. Quantos de nós já não fizemos turno aí direto? 2, 3 semanas? A gente já quebrou o mandamento. Então o que importa para Jesus não são quantos mandamentos você quebrou ou quantos você obedeceu, mas o amor que manifesta a sua fé. É a fé com prática. E aí a gente fica naquela briguinha teológica, né? É só pela fé, não, é pelas obras, não entendeu nada. O Tiago está falando o seguinte, é isso aqui,
É o amor que manifesta a fé. É a prova da fé. Não é um ou outro, é a prova da fé. Vocês corriam bem, Paulo falando, versículo 7, vocês corriam bem. Ou seja, quando o evangelho veio para vocês, estava tranquilo. Vocês entenderam a mensagem que eu preguei. Ninguém ficou perdido. Todo mundo entendeu a graça. Mas aí vocês deixaram entrar um pouquinho, que é o que a gente vai entrar agora aqui, ó. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? No capítulo 3, 3 ou 2, Paulo fala, quem enfeitiçou vocês? É o texto que ele usa. Quem foi que enfeitiçou vocês? Quem que enganou vocês? E aqui, mesma coisa, Paulo voltando. Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento, olha aí, um pouco de fermento leveda toda a massa. Fermento, na Bíblia, é sinônimo de quê? Quem sabe? Fermento é sinônimo de quê? Não. Pecado. Olha o problema. Fermento na Bíblia é sinônimo de pecado. Na maioria das vezes, ele quer dizer pecado, ou ele quer dizer a lei dos judeus. E aí Jesus está falando assim, ó, só um pouquinho de fermento. Ele leveda a massa inteirinha. Se deixar aqui no nosso meio, por que a gente briga tanto? Por que às vezes eu falo pro pessoal que está assistindo online que eu bato tanto de frente? Porque se deixar um pouquinho de fermento entrar aqui, acabou. Estragou a massa toda. Se eu deixar... Infelizmente, na sociedade capitalista, a gente não consegue falar daquilo que incomoda se não falar de dinheiro. Se eu deixar começar com a ideia de que tem que dar o dízimo, acabou, estragou a massa. Estragou. Não posso. Só um pouquinho de fermento estraga a massa inteirinha. Por isso que Jesus falava para os caras, quando você lê a história de Mateus, ou a história de João, ou a história em Lucas, você vê ele falando, cuidado com o fermento dos fariseus. Qual que é o fermento dos fariseus? É a lei. É o que os judaizantes estavam fazendo com os gálatas. Eles não queriam que os caras virassem judeus, nem tampouco que eles abandonassem a religião cristã. O que eles queriam era juntar os dois. No Brasil, a gente tem um exemplo clássico disso, chamado sincretismo religioso, que culminou naquilo ali. Chama-se Igreja Católica. É um sincretismo religioso. Você quer ver um desenvolvimento do sincretismo religioso? São as religiões que a gente chama hoje de maneira errada, as religiões de matriz africana, porque não tem... Até os praticantes dessas religiões falam que não é para falar isso. É um sincretismo. Foram se juntando várias crenças para que formassem aquela religião. Não estou falando que o cara está propagando heresias, por exemplo. Não, o que eu estou falando do cara é que só salva é Cristo, mais nada. Salvação é em Cristo. Agora, se ele quiser fazer festival para sei lá o que, isso é problema dele. O que salva é Cristo. Mais nada. Mais nada. Nada. Então, quando a gente vai participar de uma cerimônia e tem Cristo mais uma imagem, já acabou. Fermento. Tem Cristo mais uma cerimônia, já acabou. Cerimônia. Quando a salvação não está só em Cristo, mas está num batismo, já acabou. É fermento. É Cristo, mais nada. Pelo menos é o que Paulo está ensinando. Pelo menos é o que está na sua Bíblia. Se você quiser viver de acordo com o Evangelho, essa é a realidade. Agora, você é livre para escolher, se quiser escolher. Mas a realidade é essa. A verdade é essa. Por isso que a gente precisa tentar, quando Jesus fala, quando vocês conhecerem a verdade liberta. Quando vocês conhecerem a verdade. O que é o conhecer de João 8,32? Quando vocês experimentarem a verdade. Faz um teste. Vive a liberdade. Faz um teste. Vive essa liberdade. Experimenta. Põe a mão nela. E aí ela vai te libertar. Quando você conhecer a verdade, experimentar a verdade, você vai ser liberto. Enquanto você não experimentar a verdade, você vai continuar preso. A gente precisa experimentar a verdade. Irmãos, estou no versículo... Onde eu estou? 10. Estou convencido no Senhor que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Isso é Paulo falando para eles, pelo amor de Deus, continua no ensinamento que eu dei para vocês. Aquele que os perturba, seja quem for, e ele já falou antigamente ali nos outros capítulos que ele não se importava se os caras eram influentes ou não faz diferença nenhuma para ele.
eles enfrentarão condenação. Irmãos, se eu ainda estou pregando a circuncisão, por que eu continuo sendo perseguido? Vai aqui um ensinamento prático para nós. Se na sua vida você não está sendo perseguido por causa do Evangelho, é sinal de que você não está vivendo o Evangelho. Se na sua vida você não está vivendo perseguição por causa do Evangelho, é sinal de que você não está vivendo o Evangelho. Um sinal do cristão é perseguição. A igreja primitiva foi perseguida. A igreja da Reforma foi perseguida. Todos aqueles que se dispuseram a viver o Evangelho de Cristo foram perseguidos. E isso daí não é consequência, não. Isso é profecia de Jesus. Jesus falou que no mundo vocês terão aflições. Ele vira para os discípulos dele e falou: eu fui perseguido, vocês vão sofrer o mesmo. Então, nós já temos essa profecia para nós. Quando a gente resolve encarar o Evangelho de frente, é matar no peito e falar assim: vem que eu estou pronto. Eu estou firme na graça. Eu não saio daqui. Não tem Evangelho sem perseguição. Evangelho sem perseguição não é Evangelho, é discurso motivacional. O meu objetivo aqui é te desanimar ao máximo, todo domingo. Minha pretensão não é te motivar. Vou sair daqui motivado. Rapaz, se tiver uma palavra agora vai. Aquele concurso que eu vou fazer, que eu não estudei, eu vou passar nele. Não vai passar. Deus vai fazer um milagre. Não vai. Isso aí não é milagre de Deus. No máximo, uma cagada. No máximo. Mas não é milagre de Deus. Passei numa prova que eu não estudei. Uma coincidência. Ou todo mundo não estudou. E aí a inteligência residual que você acumulou, ao longo do tempo você conseguiu marcar 2 questões lá. Não, Deus não faz milagre para passar vagabundo na prova. Garanto para vocês, eu garanto. Ele não, sabe por quê? Porque Deus não se importa com a prova que você vai passar. Porque seja você médico ou policial, o que Ele está se importando é se você está espalhando o Evangelho dele. A profissão que você vai escolher não tem nada a ver com a sua profissão de fé. Profissão é o seu trabalho. Profissão está lá em Gênesis. É o fruto do nosso trabalho que traz o pão para a mesa. Não tem nada a ver com a salvação. Nada. Talvez você tenha especificamente ouvido de Deus que você vai fazer determinada coisa para avançar o reino dele. Legal. Mas na maioria dos casos, tem nada a ver uma coisa com a outra. Então Deus não vai fazer esse milagre. Não precisa esperar. Se eu chegar aqui, pastor, ora por mim, que eu vou fazer uma prova. Para quê? Você estudou? Você estudou, tá bom. Precisa de oração. Acabou? Oração vai fazer o que para você? Vai fazer a caneta escrever sozinho? Não vai. Só se for aquela caneta do Daniel na caverna lá, né, que escreveu o dedo lá na parede. Lá. Isso aí é outra pegada. Tem que ter outro nível espiritual para fazer uma oração dela. Essa aí eu não tenho esse nível ainda. Então, a gente tem que lembrar dessas coisas. Versículo 11. Irmãos, já li o 11, né? Se eu estiver pregando a circuncisão, por que eu estou sendo perseguido então? Você precisa se perguntar: tem perseguição na minha vida? Se não tem perseguição, não estou vivendo o Evangelho. Estou vivendo outra coisa. E aí, o que você faz? Se esse for o caso. O que faz? Se arrependa. Se arrepende e vem para Jesus. Vem morrer. O que aconteceu com Tomé? Olha que interessante. Tomé, que a gente fala que é o discípulo que duvidou. Na hora que Jesus chegou lá e falou assim: vamos para atravessar para o outro lado lá e tal, vamos lá ver lá. Aí os caras falaram assim: mas pouco tempo atrás os caras quiserem te apedrejar, se for para lá você vai morrer. Não tem problema não, eu já sei que eu vou morrer mesmo, mas Jesus vai. Aí os discípulos olham um para o lado do outro. E agora? O cara está indo, mano. E aí? O que nós vamos fazer? Aí Tomé vira e fala assim: vamos morrer também, vamos embora. Olha que loucura, cara. Quantos de nós estamos preparados para morrer com Cristo? Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer. Quantos de nós estão preparados? Quantos de nós estamos preparados para carregar a nossa cruz? A gente fala o tempo todo. Jesus falou: quem quiser vir após mim, que carregue a sua cruz. Qual cruz você está carregando? Qual cruz você está carregando? De vez em quando eu escuto uns irmãos falar para mim assim: rapaz, está muito difícil, estou trabalhando muito. Rapaz, dá glória a Deus, você tem trabalho. Estou trabalhando muito, estou fazendo... Dá glória a Deus, você tem trabalho. Olha quanta gente não tem trabalho. E esfola de trabalhar. Por quê? Olha a prática do Evangelho. Colossenses: tudo que fizeres, faça como se fosse para Deus. Seja trabalho, seja não. Então o seu trabalho lá, o seu chefe é Deus, mano. Você trabalha para ele como se ele fosse Deus. Você não tem direito de reclamar do seu chefe, porque ele está pagando seu salário, está botando comida na sua mesa. Você tem que honrar ele. Essa é a prática do Evangelho. Ah, mas ele me persegue. Glória a Deus. Porque Pedro fala que quando você é perseguido por fazer o mal, você é perseguido justamente. Você tem que ser perseguido mesmo. Mas quando você é perseguido por fazer o bem, aí sim que é motivo de glória. Esse é o Evangelho.
Então a gente tem que ser um imã. A gente tem que ser um imã. Não estou falando para você provocar perseguição, começar a provocar os outros na rua e tomar tapa na cara toda, não é isso. Mas a gente tem que ser um imã de perseguição pelo Evangelho. Prega o Evangelho e espere a perseguição. Glorifique a Deus. Amém? Amém. Meio fraco esse amém, mas tranquilo. Versículo 12. Aqui no finalzinho do 11. Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Isso aqui é importante falar. O escândalo da cruz. Nesse caso, Paulo falando, se eu estou pregando circuncisão, por que eu estou sendo perseguido? O escândalo da cruz foi removido. Sabia que a cruz de Cristo é escandalosa? Ela causa escândalo. Sabe por quê? O evangelho pregado de maneira genuína, ele escandaliza. Escandaliza. Ele é para rasgar tudo. É para você sair, não é para rasgar as vestes, não é para rasgar o peito mesmo. Porque é um evangelho de um Deus soberano, um Deus santo, um Deus completo, que audaciosamente, a gente canta aqui ousado amor, né? Ousadamente se despiu da sua glória, se manifestou em carne, num mistério que ninguém consegue resolver. Enquanto Deus, ele também é homem, enquanto homem, ele também é Deus. Ele veio para cá, viveu como eu e você. Ele botou a carapuça e falou assim, eu vou viver tudo que vocês estão vivendo, para vocês não conseguirem falar que eu não vivi. E aí quando você lê Hebreus, na sua casa do exercício, quando você lê os primeiros 4, 5 capítulos de Hebreus, você vai ver o autor falando que nós não temos um sumo sacerdote que não conhece as nossas dores. Porque ele vestiu a camisa e falou assim, desconta em mim a dor dele. Desconta em mim o pecado dele. Ele vestiu, ele sangrou na cruz, de acordo com a profecia de Isaías, ele fez do mesmo jeito, ele sofreu e não abriu a boca, como um cordeiro, ele foi para o matadouro quietinho. Recebeu as suas dores, e aí a gente vem aqui e fala, pelas dores dele, nós fomos curados. E a gente não valoriza isso, o escândalo da cruz. O escândalo da cruz, a cruz escandaliza, porque você deveria ter vergonha. A cruz deveria trazer, ao mesmo tempo que ela traz alegria para nós, porque nós somos salvos, ela tinha que humilhar, envergonhar a gente, porque a gente não merecia. É aí que a gente perdeu a reverência. Antigamente a gente tinha muita reverência a Deus, reverência no culto. Hoje a gente adora a Deus igual adora o Wesley Safadão, mesma coisa. A gente perdeu. Por quê? A gente perdeu a cruz de vista. O Calvário está muito longe. O Calvário está lá em Jerusalém, não tem Calvário em Volta Redonda. Ontem a gente estava aqui 6 horas da tarde, e aí, o que eu vou falar não tem ligação nenhuma com a nossa fé, mas é válido dizer. A gente estava acabando de montar aqui, deu 6 horas e começou a tocar Ave Maria ali, na igreja. Costume antigo, né? Em muitas cidades nem isso tem mais. Você escuta a Ave Maria na vida inteirinha. E você não vê palhaçada quando está tocando a música. Eu estava descendo aqui, tem gente que para na rua. Os católicos mais devotos param e rezam enquanto está tocando. O som do violino tocando ali dá a volta nisso aqui de uma maneira que é estarrecedora. Quantas vezes por dia a gente tem esse mesmo sentimento com a cruz? A gente não tem, cara. Quando a gente canta aqui, que ele morreu por mim, quem Deus libertar, livre enfim será. A gente está assim, quem Deus libertar, livre enfim será. Ó o filho de Deus. Sou filho de Deus. Sim, dou uma mensagem no Facebook. Em tua casa. É assim que a gente encara Deus. Eu fico pensando se Deus estivesse na forma de homem, sentado no trono dele, ele deve olhar assim. Entendeu nada. Os caras não entenderam nada. Imagina o choque que vai ser quando você chegar lá. Imagina se aqui a gente se porta assim. Imagina quando você vê os anjos, os querubins, que com 2 asas escondem os pés, com 2 asas escondem o rosto, e com 2 asas eles vão adorando a Deus, cantando santo, santo, santo é o Senhor, o tempo todo. Imagina. Eu vou adorar junto. Aí você não leu sua Bíblia, porque toda vez que o nego vê anjo, o que eles fazem? Cai no chão, porque é aterrorizante. Aterrorizante. E a gente trata Deus assim. Então, meu convite para você, prática. O escândalo da cruz precisa te escandalizar todo dia. Porque senão a gente perdeu o escândalo da cruz. E aí, para a gente terminar, versículo 13. Irmãos, no final do versículo, no versículo 12 ele fala: esses aí que te perturbam, o meu desejo é que eles se castrassem de uma vez. Isso aqui é Paulo exagerando, falando que se eles estão exigindo circuncisão, então manda cortar fora de uma vez a ferramenta dos caras para ver se eles vão
bater de frente mesmo comigo. Porque Paulo está do outro lado do extremo. Só graça. Ah, vocês querem usar a lei? Então vai lá para o outro extremo então. Aí nós vamos conversar. Você no extremo, eu no outro. Os caras não iam fazer isso. E aí ele continua no versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para quê? Para liberdade. Mas não usem essa liberdade para dar ocasião ao quê? À vontade da carne. Olha o mandamento de Paulo. No começo eu falei aqui, liberdade, liberalismo, legalismo. Legalismo de um lado extremo, liberalismo do outro, no meio é liberdade. Vocês foram libertos para a liberdade, mas não usem a liberdade de vocês para dar ocasião à carne. Lembra que eu falei no primeiro versículo, vocês iam conseguir ligar o ficar firme com a ocasião? Com o final aqui? Essa expressão aqui é a mesma expressão de uma emboscada de guerra. Uma galerinha que fez uma emboscada, você não percebeu e caiu lá dentro. Então, se você for chamado para a liberdade, fica firme para você não dar ocasião para armadilha, para emboscada, para você não cair na armadilha do inimigo. Porque se a gente bobear, se a gente começar a prestar atenção em pedacinhos da lei, a gente cai na armadilha. E aí, caindo na armadilha, nós estamos separados de Cristo, como a gente aprendeu. E aí, uma coisa prática para nós. Toda lei se resume, a gente já falou isso aqui, não amar ao próximo como a si mesmo. Versículo 15. Mas vocês, olha aqui, Paulo fala um negócio que tem tudo a ver com a gente. Mas vocês se mordem e se devoram. Cuidado para vocês não se destruírem. Vocês se mordem e se devoram o tempo todo. Cuidado para vocês não se destruírem. Será que a gente não chegou na fase que Paulo previu para Timóteo? Vai chegar um dia que o amor de muitos vai se esfriar. Em Deus vai chegar um dia que as pessoas vão juntar para eles pastores que pregam aquilo que faz bem. Mensagem passada eu falei, aqueles que fazem bem para vocês não fazem para o próprio bem de vocês. Aqueles que paparicam vocês, falei na última mensagem, está escrito aqui em Gálatas. Será que não chegou o tempo onde as palestras motivacionais tomaram o púlpito das pregações? Será que não chegou o tempo onde o meu critério de escolha da igreja é a igreja que me faz bem? Será que não chegou o tempo onde a nossa sociedade não quer mais nada com o evangelho e quer só com uma filosofia de vida que responde às minhas necessidades? Será que a gente não está vivendo um tempo igual a 2000 anos atrás, da sociedade hedonista, onde tudo que eu faço é para o meu bel prazer e que se exploda o próximo? Será que isso não tem a ver com os irmãos que põem adesivo no carro e cortam os outros? Põe adesivo no carro da igreja e corta os outros no trânsito? Será que isso não tem a ver com o cara que põe adesivo no carro? Foi Deus que me deu para não dar carona para ninguém? Será que isso não tem a ver com o cara que fala, aqui tem espaço para todo mundo, mas o cara entra fumando maconha e ele não pode sentar na cadeira? Será que isso não tem a ver com a igreja que diz que nós amamos todos, mas no momento que acontece um divórcio, ou o cara está viciado em bebida alcoólica, a gente exclui ao invés de incluir? Será que isso não tem a ver com uma igreja que trata só os iguais de maneira igual? E se o cara é homo, trans, sei lá o que, ele não pode sentar na mesma cadeira? Será que não tem a ver com uma sociedade que tem nojinho de tomar água no mesmo copo que o outro? É isso. É prática. Por quê? Porque a gente se morde o tempo todo. Dentro da igreja. O pior inimigo da igreja é a igreja, não é o diabo. Tem hora que eu acho que o diabo está assim, ó. Botei os caras um contra o outro, vai falar. Agora tem a igreja X com a igreja Y, os caras brigando, porque estão na mesma rua. Aí tá um botando o outro na justiça. Som mais alto. O cara abre a porta e põe som mais alto para cobrir o som do outro. Isso é tudo gente que não leu Coríntios. É Paulo falando para os Coríntios, será que não é possível que não tenha alguém com bom senso no meio de vocês para resolver o problema? Tem que ir para a justiça? Irmão que põe irmão na justiça? Porque a gente se devora um ao outro. Sabe o que vai acontecer com essa igreja? Vai morrer. Vai ser destruída. Essa igreja não tem futuro. Essa igreja na verdade já acabou, já está morta. Já era. A única igreja que vai permanecer é a igreja de Cristo. Está baseada nesse único mandamento. Amar a Deus e amar o próximo. Só assim a gente vai aprender a ser livre. Porque até a liberdade tem limite. E essa liberdade, com limite em Cristo,
que a gente foi chamado para viver. Amém? Amém? Amém. Nossa, vamos ficar de pé? Nós vamos orar. E a minha oração para você, ou por você, melhor, minha oração por você, é que você saia daqui entendendo a sua liberdade. Não precisa que você saia daqui convencido de nada, porque quem te convence é o Espírito Santo, desde que você leia a sua Bíblia e se dedique. A minha oração para você é que você tenha entendido o que é liberdade. Não legalismo, nem liberalismo, mas liberdade.